Os biólogos observam que, em condições ideais, o número de bactérias Q de T em uma cultura cresce exponencialmente com o tempo T, de acordo com a lei Q de T é igual a Q0 vezes E elevado a KT, sendo K maior que zero, uma constante que depende da natureza das bactérias. O número irracional E vale aproximadamente 2,718 e Q de zero é a quantidade inicial de bactérias. Se uma cultura tem inicialmente 6.000 bactérias e 20 minutos depois aumentou para 12.000 bactérias, quantas bactérias estarão presentes depois de uma hora? Bom, então o ponto principal aqui é essa formulinha. Essa formulinha, como diz o enunciado, ela é capaz de calcular o número de bactérias de uma cultura e para qualquer tipo de bactérias, em qualquer condição, né? É uma boa aproximação para calcular o número de bactérias. Aí o que vai fazer diferença é esse Q de zero, que é a quantidade inicial, e esse K aqui, que fica no expoente, aí vai depender de qual é o tipo de bactéria, qual é a condição que estão essas bactérias, né? Temperatura, pressão, de umidade. E aí esse K também vai ser diferente de acordo com o tempo que você quer utilizar. Se você quer utilizar em horas, em minutos, então vai ser um K diferente. Para cada tipo de bactéria dá para escrever uma função, dá para escrever uma fórmula desse tipo. Bom, então a gente vai partir dessa fórmula aqui, né? Q de T é igual a Q de zero vezes E elevado a KT. Então, primeira coisa que o Q de zero foi dado no enunciado, né? Como Q de zero é a quantidade inicial, e está escrito aqui, ó, que a quantidade inicial é 6.000. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é trocar o Q de zero por 6.000. Agora, a nossa função ainda não está pronta, né? Depende desse K. Esse K varia de acordo com qual tipo de bactéria, o que for. Então, a gente vai ver se, com as dicas que tem aqui, a gente consegue encontrar esse K aqui para a gente obter a fórmula completa. Bom, então a primeira dica é se a cultura tem inicialmente 6.000, a gente já usou, e 20 minutos depois aumentou para 12.000. Bom, então, como não fala nada, perceba que ele não fala que o T é em minutos ou em horas, né, ou segundos ou qualquer coisa. Isso porque depende do que você escolhe para o T, vai ter um K diferente. Então aqui eu vou escolher o K, o T em minutos, certo? Então, pela informação aqui, 20 minutos depois, T igual a 20, o Q é igual a 12.000, certo? E a gente vai tentar encontrar esse K aqui. E aí, substituindo o Q por 12.000 e o T por 20, a gente vai obter essa formulinha aqui, essa equaçãozinha. 12.000 é igual a 6.000 vezes E elevado a K vezes 20. E aí, como a gente quer tentar descobrir esse K aqui, a gente tem que tentar isolar esse K aqui. Então, vamos deixar essa potência isolada nessa equação. Ou seja, eu vou tirar esse 6.000 daqui. Para isso, eu vou dividir os dois lados por 6.000. E aí vai ficar que E elevado a 20K é igual a 2, certo? E aí aqui a gente tem um probleminha, né? Porque esse E não é uma incógnita, esse E é um número irracional, que ele vale aproximadamente 2,718. Não adianta substituir por 2,718, porque as bases vão ficar diferentes e a gente não vai conseguir fazer nada substituindo. Pode deixar E mesmo, que é um número irracional. E aí, para isolar esse K aqui, a gente teria que, bom, teria que usar logaritmo ou algumas coisas aqui, mas bom, o ponto é, não precisa aqui. Deixa essa equaçãozinha parada aqui e talvez a gente consiga responder a pergunta sem mesmo encontrar exatamente quanto que é esse K aqui. Não precisa ter o trabalho de encontrar exatamente quanto que vale o K, porque não é necessário. Então veja só, a pergunta é quantas bactérias estarão presentes depois de uma hora? Como eu utilizei o T em minutos, aqui uma hora vai ser T igual a 60, certo? Então, com T igual a 60, qual vai ser o número de bactérias? É isso que a gente precisa responder. Bom, a gente tem um probleminha que a gente não sabe o K ainda, mas vamos ver o que acontece aqui. Substituindo, então, o T por 60, a gente vai calcular o Q de 60. E aí, Q de 60 é igual a 6.000 vezes E elevado a 60. Bom, e aí que está o problema, a gente não sabe quanto que é E elevado a 60K aqui, né? A gente não sabe quanto que é esse K. Então, como que a gente vai calcular E elevado a 60K? Mas tem uma dica aqui, ó. O que tem aqui a gente sabe quanto que é E elevado a 20K. E aí, se a gente conseguir fazer aparecer o E elevado a 20K nesse E elevado a 60K, a gente consegue responder a pergunta. Bom, então como que a gente vai fazer isso? Para isso, a gente vai lembrar da propriedade de potência que vocês aprenderam lá no ensino fundamental, olha só. Quando a gente tem uma potência de potência, a elevado a x, tudo isso elevado a y, a gente pode escrever isso como uma potência só. Fica a elevado a x vezes y, né? Ou seja, mantém a base e multiplica os expoentes.
Então, é isso que a gente vai fazer aqui, só que a gente vai usar essa propriedade, normalmente a gente usa da esquerda para a direita, aqui a gente vai fazer ao contrário. A gente tem uma potência, uma multiplicação no expoente, a gente vai transformar numa potência de potência. A gente vai fazer uma coisa que provavelmente vocês nunca fizeram ainda, né, no fundamental. Então, vamos voltar aqui a essa propriedade. Ou seja, aqui está escrito e elevado a 60k. Então, a gente vai enxergar isso como uma multiplicação. 60k é a mesma coisa que e elevado a 3 vezes 20k. Por que 3 vezes 20k? Porque aí aparece o 20k que está aqui, ó, né? Bom, e aí, como aqui no expoente é uma multiplicação, a gente pode transformar uma multiplicação no expoente com uma potência de potência. Ou seja, essa potência aqui pode ser reescrita dessa forma. E elevado a 20k, tudo isso elevado a 3, certo? Essa expressão que está aqui é equivalente a essa. Mas qual a vantagem? Agora apareceu aqui, ó, o e elevado a 20k, que é o que está aqui nessa dica, que a gente sabe quanto que é elevado a 20k, mesmo sem saber quanto que vale o k. Essa expressão é equivalente a 2. Bom, então, agora sim, essa expressão aqui, substituindo o e elevado a 20k por 2, vai ficar 2 a terceira, e aí fica 2 a terceira é 8. 8 vezes 6.000 é igual a 48.000.